Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pé. Neste vídeo aqui vamos fazer os... Agora sim, a gente já fez alguma seleção. Aí a gente vai fazer, nas nossas opiniões, Você pode deixar os seus comentários e as suas opiniões. os 10 maiores injustiçados na seleção brasileira. Isso. Jogadores que jogavam muito, tinham pouca chance. Jogadores que jogavam muito e não jogaram Copa do Mundo. Jogadores que jogaram pra caramba na seleção, mas não foram pra Copa. Isso. Tem tudo isso, beleza? E jogadores que jogaram muito pouco na seleção também, mesmo sendo Exatamente. muito monstro. Começando a nossa lista aqui, temos ele, o nosso querido Luan Guilherme. Ah, mentira. Little Sérgio. Serginho, lateral esquerdo. Serginho, lateral esquerdo. Ó, eu considero ele injustiçado pelo jogador espetacular que ele era. Um jogador muito diferenciado Tinha mesmo. o que ali? Tinha um Roberto Carlos, o Não, a Júnior. concorrência era forte, mas era um cara que jogava também Não de devia meia, nada para um Júnior. jogava também de atacante, sabe? Um cara que jogava mais na frente. Tanto que o final de carreira do Serginho, Quando que será que ele parou? Você não imagina? ele parou 2007 ou 2008, por aí. Ele parou bem mais velho também. Ele era bem melhor que aquele Gilberto. Sim, ele era melhor. Mas assim, ele podia ter jogado outras Copas e tal. Poderia ter ido pra 98, poderia ter ido ou pra 2002. Não precisava ser necessariamente como lateral, sabe? Era um cara tipo o Zé Roberto, que jogou no meio Impressor campo também. Alex Martins. Tipo o Zé Roberto jogou no meio campo também. Então o Serginho era tipo esse cara. E eu considero ele injustiçado porque ele jogou muito pouco na seleção. Tão pouco que quando ele era convocado era tipo o Rafinha. Ah, não tem ninguém. Ah, vem aí. Ah, ele passou a Daí o recusar. cara meio que fica desgostoso e aí fala, mano, Na última vez que ele foi chamado, ele falou: não me chama mais não. você ficar me chamando pra eu ir pegar avião, ficar aí concentrado aí, batendo pandeiro com a galera, é legal, show, mas eu prefiro ficar em casa. Aí ele falou: não me chama mais não. Ele preferiu não ir mais, entendeu? Aí parou de ser chamado, eu considero Porque ele injustiçado. sabia da qualidade dele, não é Exato. que era a perna, cara. Não, era muito monstro, Porque cara. o cara só é chamado a hora pra tapar buraco, é melhor não, chama outro. São mesmo. Paulino sabe o que eu tô falando. É, o O cara cara é era bom. muito, muito monstro. Outro aqui, também do São Paulo, zagueiraço, o Roberto Dias. Esse aí é mais anos Mais 60 e tal. Roberto Dias também é um cara que não foi pra Copa do Mundo. E o Pelé, que assim, jogou um pouco. Eu acho que ele tem algum ali, dá pra ele falar alguma coisa sobre. O Pelé considera o Roberto Dias entre os 3 zagueiros mais difíceis que ele enfrentou na carreira. Considerando que o Pelé enfrentou Beckenbauer, Sim. e caras, Bobby Moore, Bobby Moore, é muito pena que ele nunca jogou É. com o Neto ainda na rama. Né? jogou com vários grandes zagueiros, Luiz Pereira, e considerar o Roberto Dias um dos 3 mais difíceis que ele enfrentou, porque o Cesare Maldini também ele jogou Sim. contra. Então, é alguma coisa importante. O peso do É. que o Pelé fala nesse quesito aí é porque o cara tinha qualidade, não ia falar isso de um pé de rato qualquer. E o que pesava contra o São Paulo, consequentemente com o Roberto Dias também, era que o São Paulo, naqueles anos 60, assim como o Corinthians, eles enfrentavam momentos muito difíceis na história financeira e ato de título, sabe? Então assim, não tinha muito título importante, não brigava pelo título do Campeonato Paulista, era mais difícil de chegar, o São Paulo estava gastando muita grana no Morumbi, então o time não era tão competitivo assim. Quando tinha cara muito bom, os outros times, tipo o Santos ia lá e pegava, tipo o Toninho Guerreiro, que era bom no São Paulo, o Santos foi lá e trouxe pro Santos para jogar no Santos, entendeu? Então, acho que isso acabou contando também contra o Roberto Dias, que eu não acho que deveria contar, mas enfim, acho que pesou isso. Pulando aqui pra outro cara que a gente jogou junto, hein? Jogamos no mesmo Tem time. vídeo aqui, Rafael. Tem vídeo aqui jogando com esse cara. O Caio Vivo, O Caio Vivão, sim, nesse dia lá que o Cafu também jogou. nesse dia Que aí aí, ele posso falar? já era velho, a gente encostou nele, parecia que tava batendo num pedaço de madeira. Posso fazer uma observação? É. Nesse dia aí, foi a primeira vez que eu falei, o Caio tem alguma coisa. Ah, Porque a gente tava chutando desafio, bola, tinha que chutar no travessão. A gente botou a bola na linha da grande área. O Caio chutou com toda a força, a bola pingou antes da linha. Eu falei, meu irmão, tem alguma coisa errada. aí ele não tinha força. É, entendeu? Mas enfim, né? O Amoroso, cara, o Amoroso. O Amoroso jogou muita bola também. Jogou demais, em É. todos os clubes que passou aí, muito bom. A Joaninha! A carreira do Amoroso 94, ele não foi ter chance. Deixa aí, cara, Joaninha. tudo Dá de bom. sorte, meu! É tudo de bom, deixa ela subir no teu peito. Deixa ela cagar no meu peito. Pode Seria cagar. uma honra e um privilégio. Joaninha sempre show. E o Amoroso, 94, ele não consideraria pra Copa porque ele estoura depois do Mundial. Que ele faz um baita de um campeonato pelo Guarani. Baita Guarani. Tá difícil aí, Rafael? Eu vou pegar ela pra mim, meu. Ah, vai pegar pra criar? Você tá com ela no chão. Ia, cara, um vai beijo. cair no meu saco. Ah, tudo bem, então tá num lugar bom.
E o Amoroso, ele estoura depois da Copa 94, mas ele continua muito bem. O Amoroso foi artilheiro do Campeonato Italiano pelo Udinese, cara. Ele ganhou, ele ganhou a Bundesliga com o Borussia Dortmund, entendeu? Sendo ídolo. Então, assim, é um cara que jogou pouco na seleção e, às vezes, assim, eu acho que ele até que jogou bastante, mas às vezes que ele joga é sempre longe de Copa. Então chega a Copa de 98, ele não é chamado, chega a Copa de 2002, ele também não é chamado, e aí a carreira vai que foi, né? acabando, mas... Enfim, é um cara que eu acho que poderia ter jogado. Pelo menos 98, eu acho que ele tinha condições totais. No corte do Romário, que o Zagallo chama o Emerson volante, ele poderia ter chamado Amoroso, entendeu? Poderia. Então eu considero injustiça por isso. Outro que também jogou bastante, até vai um pouquinho assim na seleção, mas também longe de Copa. Jogou pouco e até tem um vídeo especial aqui. Que é? O Marcos Perfeição. Marcos Assunção, pois todo mundo lembra ele, fim de carreira no Palmeiras, ele batendo falta aqui no maluco. O Marcos Assunção eu considero muito injustiçado, porque sempre foi um jogador muito acima da média, um volante que fazia muito gol, um exímio, não é excelente, é exímio. Que eu acho que talvez tenha ficado na cabeça da galera e só batia falta aqui no final de carreira, mas não, pô. Não. Um exímio cobrador de falta, exímio é tipo, é cara especialista, é Zico, Marcelinho, Marcos Assunção, Beckham. Tá? Acima de Roberto Carlos, esses caras aí, tá? E eu considero o Marcos Assunção batia melhor falta que o Neto. E o Neto era monstro, hein? Era. Então, é um cara exímio cobrador de bola parada, de cruzamento também, não só de chutar pro gol. E ele jogou pouquíssimo na seleção. O último jogo do Marcos Assunção pela seleção, ele tinha 22 anos. E ele não foi chamado mais. Ele fala que é culpa do Galvão, porque o Galvão pegou no pé dele num jogo que o Brasil perdeu pro Chile de 3-0. E ele foi muito perseguido porque ele falhou nesse jogo sim e o Galvão maiou ele, entendeu? Mas de 22 até o fim da carreira. Então ele nunca mais foi chamado. Chamaram, o cara foi campeão italiano com a Roma. Isso. O cara ganhou a Copa do Rei com o Betis. Não é qualquer coisa. Com o Betis, meu irmão. Ninguém ganha com o Betis. E ele conseguiu. Isso. Ganhar a Copa do Rei com o Betis é a mesma coisa que ganhar a Champions League com o Botafogo. É a mesma coisa que o Cuiabá esse ano aí ser campeão brasileiro. Exato, entendeu? É isso. E o cara conseguiu, mano. Então, e ele é mais ídolo no Betis do que o Denilson, tá? E agora a gente vai pra um zagueiro aí que jogava muito, hein? Jogou muito em seleção também, mas não jogou Copa. Jogou, acho que nos 4 grandes de São Paulo? Jogou, passou nos 4 grandes, sim. Antônio Carlos Zago. Antônio Carlos Zago, que é técnico agora, ele jogou muito bem. Ó, ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras. Ele foi campeão brasileiro no São Paulo, bicampeão da Libertadores, acho que campeão uma vez só da Libertadores, campeão do mundo com o São Paulo, vai pro Palmeiras, é campeão brasileiro 2 vezes. E ele vai pra seleção, mas ele não vai pra Copa de 94, estudou de 94. Aí depois, ele continua, vai pra Itália, pau. Aí ele vai pra seleção, começa aí. Chega perto da Copa, não vai. Acho que ele se machuca. E continua em grande fase até 2000 e pouco, cara, 2003, 2004. E aí ele não recebe mais chances. Ele era muito bom. E ele não vai pra nenhuma Copa, e era um grande zagueiro, um zagueiro muito técnico, um zagueiro com excelente tempo de bola. Ele fazia a dupla com o Aldair. Na Roma, e não foi pra Copa, e eu considero ele um dos caras que mais jogou pela seleção e não jogou Copa do Mundo. O Cortinas ele foi muito bem. Jogou bem em todos os times, cara. Menos no Santos, também que tá muito bem. Vai pra vida, Joninha. É a Celso. Caiu que nem uma pedra no chão. Tá tudo bem. Outro agora, Eduardo, temos aqui um cara que foi ídolo no Real Madrid. E no Barça. Do Barça. Jogou muito nos dois. Quem? Você vai falar? Ronaldo Fenômeno? Não, porque o Ronaldo Fenômeno tem uma bela carreira. Mas jogou muito nos dois. Jogou muito nos dois. Verdade. Estamos falando aqui de um cara das antigas, Evaristo de Macedo. Evaristo de A gente lembra dele como técnico, que fala umas galhofas. Sim, técnico. Das histórias boas. É verdade. O Evaristo, ele começa no Flamengo, ele é jogador da seleção, tá? Essa aqui, antes da Copa de 58. Pô, ele é como se fosse o 10 da seleção. Ele é o cara, o cérebro ali e tal. Aí veio uma oferta muito boa pra ir pra Espanha. E ele vai. Só que naquele tempo, você ir pra fora do Brasil era como se você estivesse assinando uma sentença que você não vai mais jogar pela sua seleção. Nossa, que merda. O cara foi jogar no Real Madrid. Ele tá aqui no Brasil. E aí ele meio que abre mão de jogar pela seleção, porque os técnicos não convocavam jogadores de fora do Brasil. E aí isso só muda depois da Copa de 58, tá? E aí ele vai embora, ele não joga a Copa, aí o Pelé acaba virando 10, etc. Ele pegou aquele tempo aura do Real Madrid. Pois é, ele pegou aquela época. Depois isso muda, quando o Didi vai pro Real Madrid. Quem? Didi! O Didi vai pro Real Madrid, não joga bem, mas ele continua na seleção e ele continua pra 62. E mesmo assim o Evaristo também não é chamado. Então considera uma injustiça. Sim, assim como ele.
Esse aqui é por causa da guerra, né? O Heleno. Culpa do Adolfo, né, meu irmão? O Heleno, do Renato. Heleno. Heleno. Você não vai pra Copa, Heleno. Exato. Heleno de Freitas, que a grande fase do Heleno de Freitas foi nos anos 40. Só que nos anos 40 a gente teve um World War II. Mais conhecido como Segunda Guerra Mundial. Então não teve Copa em 42 que merda. E não teve Copa em 46. O Heleno, quando chega a 50, ele já tá com sífilis, né? Já tá com problemas aí, DSTs. Então? Pois é. Ele já tá meio pancado das ideias. E aí a grande fase dele no Botafogo já tinha ficado pro passado. Então o cara acabou não tendo chance. E hoje sífilis até de boa se tratar. Antigamente devia ser triste. Mas sem tem, o cara fica meio doido na cabeça, né? Aí vamos para o nosso top 3. Top 3, temos lá o Dirceu Lopes. Do Cruzeiro. Do Cruzeiro, o Dirceu Lopes é um ídolo, mano. O Dirceu Lopes é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Campeão de Libertadores. Aqui, ó, Cruzeirão da campeão brasileiro. Meu Cruzeiro. Pois é, jogou muita bola. O Dirceu Lopes era jogador de seleção e tal, mas o Dirceu Lopes tinha 2 chances de ir para a Copa, 70 e 74 basicamente. Nas 2 ele não vai, ele acaba sendo preterido por outros jogadores. Só que acho que com o Saldanha, que era técnico do Brasil antes do Zagallo, e você vê o documentário do Pelé lá, até explica, né? O Dirceu Lopes acaba perdendo espaço com o Zagallo e não vai pra Copa. Ele acaba se considerando uma injustiça, porque ele era muito bom. Ele era o 10 do Cruzeiro, camisa 10 do Cruzeiro era o Dirceu Lopes. O Tostão era o 8. A gente fala que o Tostão era outro 10, mas ele não usava a camisa 10 do Cruzeiro. O Dirceu Lopes era tão importante pro Cruzeiro quanto o Tostão era. Entendeu? Então eram caras do mesmo tamanho e o Tostão vai pra Copa e vira um monstro e o Dirceu Lopes acaba ficando pra trás porque não joga o Mundial, considera injustiça. Agora do Parmeira. Ademir da Guia. O Divino. O Divino Ademir da Guia. Pois é. Também ele foi pra Copa de 74, mas em 74 o Ademir já tinha 32 anos. Ele já tava mais velho, né? Então é um cara que poderia ter recebido chances antes. Poderia ter sido mais. Poderia ter sido muito mais. Ele é o grande líder da academia do Palmeiras. Para muitos palmeirenses é o maior da história do clube. Ele tem 901 jogos com a camisa do Palmeiras. E ele, assim, é lógico que a concorrência era muito desleal também, né? O grande rival dele, né, na época, no futebol paulista, era o Pelé, cara. Então, mas ele não precisava ser o 10 do Pelé, ele podia ser um cara de grupo ali também, um cara para compor elenco, não sei, não precisava ser o cara... 10,2. Né, ou 9,8, né, mas é o cara que poderia estar ali também, e ele não vai para 66, não vai para 70, ele vai já mais velho, 74, reserva, só entra no jogo que o Brasil já está eliminado, finalzinho e tal, então meio que fica triste. E como sempre aqui na nossa lista, encabeçando a nossa lista, quem? O Cabeça. O Cabeça, que agora é técnico sub-20 do São Paulo. Tomara que dê certo. É um cara inteligente, diferenciado. Que é o Alex. O Alex é o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira. Pra mim, e não jogou Copa do Mundo. Sempre o mais injustiçado de todos. E não jogou Copa. Não foi nem aquela vez com o Felipão. No dia com o Felipão foi uma facada nas costas, hein? Acho que podia ter levado, né? Pô, o Felipão, ele foi campeão da Libertadores, Felipão. Foi. Podia ter levado. E o Alex jogava um negocinho também, né? Assim, o Alex, assim, a gente... tem na cabeça, ele sempre monstruoso, tal, mas ele tem alguns problemas na carreira também. Ele era muito questionável, muita gente fala que era o Alex o Tanque, dormia. Lento, né, um cara que sumia do jogo. Mas ele era foda. Mas ninguém que faz 400 gols na carreira, meia, é lento, né, ou some do jogo. Ídolo do Palmeiras, ídolo do Cruzeiro, ídolo na Turquia. Do? Fenerbahçe! E do? De quem? Coxa! Coxa doido! Mas também a culpa dele é trazer o Casim pro Corinthians. E pro Coxa. Pro Coxa, porque primeiro falaram, ô Alex, quem que vai substituir você aqui? Bota o Colim. Mas, cara, de verdade, o Alex podia ter ido pra 2002 e 2006. Poderia. 98, vá lá, poderia também. Tava novinho. Né? Mas aí tava muito mais novo. Mas 2002 e 2006... dava. Dava, tá? 2002 se fosse em 2003 a Copa tinha ido. Mas eu acho, verdade. Mas eu acho que em 2002 era a Copa pro Alex estar no elenco, cara, pelo menos, tá ligado? Eu sei, na hora que machucou o Emerson e o Felipão chamou o Ricardinho, eu entendi a convocação do Ricardinho, acho que o Ricardinho era um monstro de jogador, mas eu acho... Não dá pra falar, que toda vez que ele entrou nos jogos do Brasil, ele sempre foi bem. Mas eu acho que pelo merecimento, até com o Felipão. Pelo merecimento, eu tinha certeza, pô, cortou, agora o Alex vai.
Eu na época já achava. Foi uma surpresinha, né? É, o Alex dá uma entrevista pra Placar, depois ele fala que ele ficou triste pra caramba, porque ele esperava ser chamado e tal. E depois ele acaba não sendo chamado porque ele fica na Turquia lá, mas cara, metendo gol jogando Champions, era um monstro também. Não foi pra 2006 também, eu acho que 2006... aí, Alex Magic Skills, É, Fenerbahçe. 2006, o Alex tinha tudo pra ser... Cara, o Alex podia até pra 2010, mano. O Poderia. Alex é da geração do Ronaldinho. O Ronaldinho tinha 26 anos em 2006, o Alex tinha 27. Poderia. Então, cara, o Alex ia jogar a Copa 2010 com 31 anos. Quando saiu o Elano, porra, podia estar o Alex. Poderia. Quando o Kaká tava com o pubis podre, podia estar o Alex. Mas não tava. Eu falei 2002, 2006, podia ser 2010 também. E jogou tanto que 2014 podia também. Sim. É que tá bem mais velho, né? Mas assim, 2002, 2006, 2010 foi uma janela que o Alex poderia ter defendido a seleção tranquilo. E ele não recebeu essa chance. Considero o maior injustiçado da Copa. Porque são 3 Copas. Que isso, cadê o Jorge Henrique? Verdade. Cadê o Herrera? Zidanino. O Herrera merecia. Herrera merecia. Era brigador. Herrera merecia. O Frontini. Acho que o Dunga não era muito com a cara do O Herrera. Frontini. Porque o Herrera não era um primor de É. jogador, mas era muito bom. Verdade. Podia se naturalizar brasileiro. O Herrera brasileiro. Quero saber a sua opinião. Você considera outros injustiçados? Lógico que tem mais injustiçados. A gente fez lista de seleção de injustiçados Tem, aqui. deixa Tá? nos comentários. Esse aqui é um top 10 injustiçados. Que é a opinião nossa. É minha, né, Rafael? Você claro. concorda? Você avaliza? Claro, meu. Você avaliza total os 10? Você quer botar mais alguém aqui? Está faltando quem? Jorge Henrique, Chicão, Gamarra, Gamarra. Falta mesmo. Rincon, Ou Rincon, sim. Marcelinho Carioca, Marcelinho eu considero injustiçado também. Ronaldo Giovanielli. Também, considero. Aqui é a vez que ele jogou contra a Alemanha. A gente tá Ele falando que é cagou. jogador do Cortinas, mas eu considero. É. Mas que teve pouca chance. Marco Antônio Boiadeiro, Sabe- Henrique, sabe- Ezequiel, Sabe quem eu considero injustiçado na o seleção? Dama. O Rogério Ceni. É. Ah, mas ganhou Pela a medalha. geração, é Ganhou a difícil. medalha. É, pela geração. É campeão mundial. É, a geração dele era muito concorrida também, né? Mas enfim, deixe sua opinião nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus, um abraço, até logo e...